De volta no segundo bloco do Telejornal Notícias 13, como você já acostumou, hoje é quinta-feira, dia do quadro Nossos Direitos. Nos nossos estúdios já a presença do Dr. Paulo Hermes para falar sobre questões relativas aos seus direitos. Vamos continuar falando nessa quinta-feira sobre FGTS. Muitas pessoas continuam com dúvidas, com certeza você deve ter recebido alguns questionamentos no teu escritório, as pessoas devem ter te ligado. E, acima de tudo, é importante retirar essas dúvidas no programa de hoje. Antes de tudo, boa noite, Paulo. Boa noite, Clédson. Boa noite ao meu amigo de casa. Uma satisfação estar aqui matando a dúvida de vocês, tirando essas dúvidas. E realmente, Clédson, tem tido muitas dúvidas em relação à questão do FGTS. O que é essa diferença do FGTS? No meu escritório foram muitas pessoas, nos escritórios dos meus colegas que também conversaram comigo disseram que a demanda foi grande, mas a gente sabe que a dúvida ainda, as pessoas ainda não conseguiram compreender o que é. Bom, meu amigo de casa, o que é essa diferença do fundo de garantia? Resumidamente, você que teve conta vinculada no fundo de garantia, que tinha carteira assinada, né? O seu patrão recolhia 8% do seu salário e depositava na Caixa Econômica a título de fundo de garantia. Esse valor, o governo aplicava uma taxa de juros, mas essa taxa de juros aplicada foi tida como injusta pela Justiça. E agora está se buscando aplicar uma nova taxa de juros que seja compatível à inflação daqueles anos. Veja bem, então você que tinha conta vinculada entre 1999 e 2013, você tem direito de buscar na Justiça essa diferença que pode chegar a 88%. Veja bem, você que tinha 10 mil reais acumulado ao longo desses anos, você pode ter até 8.800 reais a mais para receber. Então você de casa fique atento. Nós também no escritório estamos preparados para recebê-los, para poder tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Basta para isso vocês peguem um extrato da conta vinculada do Fundo de Garantia junto à Caixa Econômica, tá? Você pode puxar isso pela internet ou você pode ir diretamente na agência da Caixa Econômica pedir esse extrato e aí a gente pode fazer o cálculo de qual valor você teria a receber na Justiça caso seja vitoriosa a nossa demanda. Antes de começar a gravação do programa, nessa quinta-feira, a gente falava sobre uma situação muito comum a diversas pessoas. Isso tem sido muito procurado, questionado principalmente por mulheres. Sim. Relacionada à união estável. Até que ponto as pessoas têm direitos quando a relação é considerada estável? Como é que pode ser resolvida essa situação? Tem que ir para uma briga jurídica? Deve-se haver um acordo? Até que ponto as pessoas envolvidas em situações, em uniões estáveis, têm direito? Clédson, a união estável é igualmente um casamento, né? Você tem praticamente os mesmos direitos daquelas pessoas que casaram no papel, como o povo diz, né? Aquelas pessoas que casaram, foram ao cartório e fizeram um casamento. A grande dificuldade da união estável é provar o início dessa relação e o fim dessa relação, né? O ideal é que, lógico, o homem, o esposo e a esposa, né, que viverem em união estável, quando eles compraram bens durante o casamento, né, durante essa união, compraram uma casa, uma moto, um carro, ou qualquer bem que tenha sido comprado durante a união estável, esse bem é metade de um, metade de outro. Né? Logicamente, aqueles bens que a pessoa já tinha anteriormente, vamos dizer um terreno que a mãe deu ou um terreno que o pai deu, esses realmente não entram na partilha, mas na divisão dos bens. Mas aquilo que foi comprado, né, uma geladeira, um fogão, o sofá, o guarda-roupa, tudo isso entra na divisão e tem que ser dividido igualmente entre os dois. O ideal é sempre que se faça um acordo. Então você ou procure a Defensoria Pública ou procure um escritório de advocacia da sua escolha e tente fazer um acordo amigável. Se nessa separação não tiver um acordo, o ideal é procurar o advogado e entrar na justiça pedindo o reconhecimento da união estável, né? O período de início, de meio e de fim da relação e pedir também a partilha desses bens. Importante frisar que nada tem a ver com os filhos, tá? Aqueles que têm filhos menores, dependendo de quem ficar, com o pai e com a mãe, os filhos também terão direito a receber a pensão. Existe um período mínimo para que a pessoa tenha direito ou não? A partir do primeiro dia da união, já é considerado união estável?
Hoje já não há um prazo certo do que é união estável ou não. Antigamente se dava um prazo aí de 5 anos, mas hoje já não tem mais isso. Às vezes a união estável pode durar 1 ano, pode durar 2, 3, 4 anos, né? O importante é comprovar que essas pessoas se uniram na intenção de ficar juntos para sempre e que em algum momento essa relação acabou. Então, às vezes, meses ou anos podem ser ou não união estável. O que importa é comprovar que houve uma união e essa união tinha a intenção de ser duradoura, de ser eterna. Alguma pergunta específica, Paulo? Alguma situação da semana onde você foi procurado por alguém na rua, enviaram perguntas, enfim, alguma situação que você gostaria de destacar no programa de hoje? As dúvidas que vêm sempre são justamente essas duas, que desde o último programa que a gente gravou aqui, foi essa do FGTS, foi várias perguntas, e a questão da união estável. Geralmente, muitas pessoas me procuram, muitas mulheres que em dúvida, né, às vezes sofrem violência dentro de casa, sofrem ameaça do seu marido, e às vezes ela não tem como sair da relação, terminar a relação, porque elas têm medo de não ter onde morar, porque elas têm medo de ficar sem nada, porque os maridos geralmente fazem algumas ameaças, né? Mas eu quero dizer que todos nós temos direitos iguais, tanto homens quanto mulheres, na relação que viveram numa união estável, vocês têm os mesmos direitos, tá? Mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui no programa. Olha, Clédio, eu queria dar um abraço especial nos amigos que trabalham ali no Doce Pecado, é um lugar que eu gosto sempre de almoçar, inclusive parabenizar os donos desse estabelecimento, um restaurante muito bom que tem aqui em Capanema, e parabenizar e agradecer aos meus amigos que trabalham lá, o Rogério, a Cleo, a Leia, o Fábio e a Gleice, né? A Gleice. E agradecer vocês, que sempre me tratam com muito carinho, um abraço especial. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Esse foi o quadro Nossos Direitos dessa quinta-feira. É só um minutinho, não sai daí que a gente volta já já para o terceiro bloco do Telejornal Notícias 13. É só um minutinho.